Hoje a gente vai conhecer o componente principal responsável pelo movimento desse braço robótico aqui, o ARR7. Olha só, pessoal, eu posso mexer ele para cima, para baixo, controlar a pressão da garra, abrindo e fechando. E qual será o componente que é a chave para esse movimento aqui, todo esse movimento que você está vendo, hein? Olha só, são os servomotores. No vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre como utilizar esses motores e fazer projetos aí muito top na sua casa. Então já pega aí os seus materiais e se prepara para a aula que está começando aqui em mais um vídeo da temporada de robótica da nossa série Desafio Maker Powered by Petrobras. Aqui você aprende um conhecimento tecnológico e usa em alguns projetos Maker para ter a chance de concorrer a mega prêmios. Quer saber como programar e como usar os servomotores? Então vem comigo! Sejam muito bem-vindos, pessoal! Se vocês são novos por aqui, o meu nome é Flávio Guimarães, eu sou formado em Ciências da Computação e apaixonado por desenvolver tecnologias. Acho que já deu para perceber, né? Para compartilhar essa paixão com vocês, eu criei o canal Brincando com Ideias e os cursos Robotica.net e Arduino.net. Nesses dois cursos você aprende na prática tudo sobre o Arduino e assim, de forma simples, divertida. Você conhece a programação e os fundamentos da eletrônica também. Isso para ganhar autonomia e desenvolver a sua própria criação tecnológica. Olha que legal! E isso faz parte, pessoal, do espírito Maker. Também a missão desse canal e do nosso Desafio Maker oferecido pela Petrobras. Se você estiver aí caindo de paraquedas e não sabe o que tem a ver esse desafio, olha, eu vou deixar no card, aqui em cima na tela, o link da nossa playlist. Nós já tivemos alguns vídeos de alguns componentes bem legais e até uma mini aula detalhando o desafio. Se você estiver vendo esse vídeo aqui na data da publicação, ainda dá tempo para você ganhar um mega prêmio da temporada de robótica. Então corre lá e mão na placa. Agora vamos ver os nossos servomotores aqui, pessoal. Aliás, essa não é a primeira vez que esse braço robótico aparece aqui no canal. Nós já falamos sobre ele, o como montar o circuito, num vídeo que eu vou deixar aqui também num card. Lá tem o sketch, a programação, a montagem, tudo lá explicadinho. Mas pessoal, essa aqui é a primeira vez que nós vamos dissecar o componente fundamental para que ele se movimente, os servomotores. E olha, aqui eu tenho um servomotor desses desmontado. Veja que dentro dele há um motor convencional, esse pequenininho aqui, ó. Também tem uma caixa de redução e no eixo que gira tem um potenciômetro que funciona como sensor. Apesar de ser um motor como os outros, os servomotores eles trazem um diferencial importantíssimo, pessoal, que é você ter o controle sobre ele e, por curiosidade, é daí que vem o seu nome. Afinal, é um motor que te serve, ou seja, ele faz o que você pede, porque oferece um sistema de controle. E o controlador, uma plaquinha bem pequenininha, aqui dentro, olha, bem mini, e ela é responsável por agir entre o sensor e o motor. Permite que a gente compreenda melhor uma característica que nós vimos no projeto com o carrinho 2WD, aquele que segue linha nos vídeos anteriores da série. Nele o motor DC, por si só, ou estava ligado e girando, ou estava desligado, sem força alguma. Mas com o servomotor, graças ao circuito de controle, nós temos um motor ligado com bastante força, porém numa posição fixa, sem ficar girando descontroladamente. Agora que a gente já entendeu o básico, vem aqui comigo para a gente aprender o como usar ele na prática, através desse circuito que eu montei aqui, usando uma garra robótica simples. Vamos agora entender o como que a gente vai fazer as ligações do servomotor com o Arduino. Na tela nós temos dois exemplos
No primeiro Arduino, nós vamos ver um primeiro programa onde o que vai controlar o servomotor é um potenciômetro. Claro que o controle realmente é do Arduino, então o potenciômetro envia informação para o Arduino traduz e envia comando para o motor. E no segundo exemplo, nós vamos ter um sketch onde nós temos um botão e esse botão acionado, o motor vai para uma posição e não acionado, o motor vai para outra posição. São dois exemplos de uso, tá, pessoal? Para vocês terem aí parâmetros de comparação. E olha, o servomotor, independente aqui do exemplo, você vai precisar ligar dois fios para enviar energia para ele, então um positivo e um negativo. Então você vai ligar aqui os 5 volts e o GND. Essa ligação que nós estamos mostrando nesses exemplos, elas funcionam com apenas um único servomotor e desses pequenininhos, tá? Se você for utilizar mais motores, mais servos, ou até mesmo aqueles maiores, a gente precisa de uma fonte externa de 5 ou 6 volts para os servomotores. Claro que você pode até ter um outro servomotor mais específico que trabalhe com uma tensão diferente, aí você precisa ver a tensão do seu servomotor e precisa ser essa fonte externa. E o GND aqui do Arduino precisa estar ligado no GND dessa fonte externa, porque o fio aqui de informação, né, de fio amarelo, ele vai precisar usar o GND como referência. Então a gente une os dois circuitos, não tem problema nenhum, através do GND, ligando o GND da fonte com o GND do Arduino. E depois nós temos esse terceiro fio, né, que é o fio de sinal, e ele pode estar ligado em qualquer porta do Arduino, sendo que lá no programa nós vamos informar para o Arduino em que porta está o servomotor. Ele tem como controlar vários, tá? Não só um, mas lembrando que você vai precisar de uma fonte externa. Se for só um pequenininho, como esse servomotor que a gente está usando, você pode ligar aqui no 5V. Bom, o potenciômetro também precisa receber energia, e aqui nós estamos recebendo energia, pode ser também dos 5 volts de um lado, aqui nós ligamos no 3.3, mas tanto faz, e temos aqui o GND também ligado no potenciômetro. O pino do meio do potenciômetro vai ligado numa porta analógica, tá? Qualquer uma delas, mas precisa ser analógica, não pode ser as de cima que é digital. Já o botão, nós precisamos ter um dos pinos no GND, qualquer GND, que é tudo a mesma coisa, e o segundo pino numa porta digital, poderia até ser numa porta analógica também. Tanto faz aí para o botão, pode estar em qualquer porta. Agora vamos entender o programa. Vamos lá para o Sketch 1. Então pronto, esse Sketch, o Sketch 1, ele já está carregado no Arduino e você tem ele aí para baixar na descrição do vídeo, tá bom? Olha, aqui nós vamos utilizar a biblioteca de servo, a servo.h, que ela já vem instalada na IDE do Arduino, vocês não precisam baixar e instalar nada. E com essa biblioteca, nós temos um comando ainda antes do setup, onde nós vamos criar um nome para cada um dos servomotores que a gente está utilizando e usando aqui a classe servo. Então aqui nós demos o nome de garra. Daqui para baixo, tudo o que a gente tiver como garra se refere ao servomotor que nós vamos controlar. Aqui no setup nós temos esse comando attach. E o que nós vamos passar nesse comando é qual é o pino onde o servomotor, que nós vamos chamar de garra, está conectado. Olha, pin servo está definido lá em cima. Pin servo está na porta 8. Então, se você colocar em outra porta, é só você alterar aqui e ele vai funcionar igual. Depois, nós temos aqui embaixo o comando .write. Então, já no loop ou no funcionamento do seu programa, pode mesmo ser aqui no setup, mas depois desse .attach, então você pode mandar o comando .write, onde você vai passar o ângulo para o motor se posicionar. Aqui o que nós fizemos nesse programa é a leitura lá do potenciômetro, através desse comando, e o pino onde o potenciômetro está ligado. Também, se você quiser colocar o potenciômetro em outro pino, é só mudar aqui.
E depois da leitura feita, nós vamos converter esse valor lido usando esse comando map. Por quê? Porque nós vimos aqui que a leitura, nós temos ela na faixa de 0 até 700, são os limites desse potenciômetro, e convertemos o ângulo do motor de 0 até 180. Esse ângulo, então nós vamos passar aqui para que ele seja enviado nesse comando .write. Aqui é só um tratamento para que ele fique dentro das faixas, né? Olha, evite que o ângulo seja maior do que 180. Tá? Nós poderíamos também colocar aqui 1023, que é o máximo da leitura, que iria funcionar da mesma forma. Tá? Você pode ir brincando com esses números para entender o resultado disso. Mas, resumindo, essas duas linhas elas vão só fazer um cálculo matemático, convertendo o valor lido na porta analógica para um ângulo, né, que vai de 0 a 180 graus. Então, o write aqui a gente dá esse ângulo e depois a gente mostra no monitor serial qual é o ângulo em que o motor foi posicionado. Então, olha, se a gente abrir o monitor serial, eu vou só confirmar se ele está na velocidade de 9.600 e aí a gente já vai ver o ângulo do motor. Olha só, ele está em 140. E aí, se a gente mudar agora aqui o botão, além da gente ver a garra mudando a sua posição, nós vemos lá na tela, no monitor serial, qual é aquele ângulo do servomotor. Tá vendo? Olha, se ele for ali para quase 0 graus, ele fica totalmente aberta a garra, né? Então aqui é até interessante a gente, para ir para o próximo exemplo, nós vamos anotar, né? Por exemplo, eu quero que o máximo da garra aberta seja nessa posição e eu estou vendo aqui que o número é 102. E o mínimo, ou seja, o mais fechado possível, eu estou vendo que é 180. Então vai de 102 para 180, é o que eu quero para a garra. Então vamos agora para o próximo sketch, né? Você anota aí esses dois números, né? Aqui eu não estou anotando, talvez eu não vou lembrar exatamente esses números, mas tudo bem. Por quê? Porque aqui nós temos no segundo sketch um exemplo até mais simples. Tá vendo aqui, olha, o ponto write, eu estou mandando já um ângulo direto, não estou calculando nada. Então simplesmente eu leio o botão e se o botão estiver apertado, então ele vai para a posição 175, para o ângulo, né? 175. Se ele não estiver apertado, então ele vai para esse outro ângulo. Vamos carregar esse sketch para a gente ver a diferença da lógica. Então, pessoal, agora é só apertar o botão, olha lá, ele vai para uma posição, solta o botão, ele vai para outra. Tá vendo? Quando o botão está apertado é um ângulo, o botão solto é o outro ângulo. E para quem ficou até aqui também merece aí mais um prêmiozinho. Então aquele braço robótico que vocês viram funcionar com o controle, né, com aquele joystick, eu vou deixar aqui o sketch para vocês baixarem, né, também está aí na descrição do vídeo. E o que eu estou dando aqui como um prêmiozinho é essa biblioteca varspeedservo.h. Ela está aí na descrição do vídeo para você baixar. E ela funciona muito parecida com aquela outra biblioteca servo.h que a gente viu, porém ela tem uma vantagem. Olha, aqui, se a gente for ver, ela funciona da mesma forma, onde a gente tem aqui a definição de um nome, né? E aqui no caso já não é servo, e sim varspeedservo. E depois o comando .attach para informar o pino onde o servo está. Até aqui é tudo igual. Porém, quando a gente manda um comando para o motor se posicionar, na outra biblioteca a gente tem o comando write, aqui também tem o comando write, mas tem esse comando a mais, que é o slow move. Ele também vai posicionar o motor no ângulo em que nós passarmos, mas depois da vírgula a gente pode passar um segundo valor, que é a velocidade em que o eixo vai se movimentar do motor. E essa velocidade pode ir de 0 a 255. Tá? Então, se você quiser ele bem lento, você pode ir reduzindo essa velocidade, ir aproximando do zero, e quando você manda o servomotor ir para uma posição, ele vai lentamente. Então, essa biblioteca varspeedservo, né, essa biblioteca, ela é muito indicada para uso com robótica.
para que as articulações do robô não fiquem muito rápidas, muito bruscas. Então, quando ele for se movimentar, ele se movimenta de uma forma mais lenta, mais suave. Então, vamos aproveitar aqui que a gente tem esse servomotor desmontado, igualzinho esse, e vamos entender como que ele funciona. Olha só, nós temos aqui 3 fios, 2 são para ligar energia no servomotor, que é o positivo e o negativo, e o terceiro é o que vai enviar comunicação. Então, através desse terceiro fio, o controlador, que seria lá o Arduino, ele vai mandar para o motor qual é o ângulo que nós queremos que o eixo do motor fique. Mas, para que isso funcione, então essa informação chega para essa plaquinha, tá vendo aqui esse controladorzinho, e esse chip é que vai fazer com que o motor gire para que ele vá para a posição que esse terceiro fio está pedindo. Então a informação do terceiro fio manda para o chip e o chip vai fazer o seguinte, ele vai ler aqui o potenciômetro, que é o sensor. Esse potenciômetro vai estar ligado na engrenagem do eixo do motor. Então o potenciômetro, de acordo com a posição que ele está, a plaquinha sabe se ele já está na posição que deveria. Se ele estiver antes, então a plaquinha aciona o motor para ir até aquela posição. Se ele estiver depois, então a plaquinha aciona o motor ao contrário, também para chegar naquela posição. Essa é a lógica dessa plaquinha. Então, a engrenagem, por isso que a gente tem tanto essa engrenagem que faz a ligação entre o motor e o potenciômetro, e também uma redução, porque aí o motor, ele girando rápido, mesmo assim a gente vai ter a velocidade aqui do eixo um pouco menor. Para quem quiser aprender mais detalhes sobre como que o servomotor funciona, olha, lá no curso de robótica.net nós temos mais de uma aula para isso. Logo na primeira aula, você aprende o como programar uma garrinha igualzinha a essa e controlar através de sensores analógicos, bem como sensores digitais. Imagine que a gente pode colocar um sensor de proximidade e você fazer com que a garrinha ela feche de acordo com o seu dedo aproximando. Vai dar a sensação de que tem uma inteligência ali querendo pegar o seu dedo. Então clica no link que está aqui na descrição e conversa lá com o nosso time, lá no chat, fechado? E olha, também é importante aqui ressaltar, pessoal, que existem vários modelos de servomotores. Sim, não é um modelo só não. Nós temos até alguns com engrenagens de metal, olha, como esse daqui. Temos motores que possuem um alcance de 0 a 180 graus e alguns com até 360 graus. Por exemplo, o Bino aqui, o nosso robozinho, ele tem um servo de 360 graus para cada um dos motores, girando as rodas e permitindo que a gente controle a velocidade. Olha, depois de toda a explicação de hoje, acho que nós merecemos um joinha aqui, você não acha não? Retribui aí, vai, vale a pena. E para você que ficou até o final desse vídeo, anota essa última dica de ouro que vai fazer toda a diferença na hora de você usar um servomotor. Falando particularmente de mim, ele me ajudou muito, a não ficar quebrando cabeça na hora de montar os projetos, principalmente os braços robóticos. Além de você ter sempre à mão um testador de servo que ajuda a gente a saber se um erro está na programação ou no próprio motor. Ali você testa sem nenhuma programação, então você vai ter certeza que se houver um problema, o problema está no servomotor. E olha, eu recomendo também, na hora de você montar o servomotor no projeto, você sempre se guiar ali pelo ângulo de 90 graus. Ou seja, antes de você montar o seu projeto com um servo, coloque ele na posição aproximadamente de 90 graus. E o testador de servo é muito legal para isso. Isso vai te ajudar a não se perder enquanto a posição dele durante o encaixe. Assim você não se frustra e deixa a montagem mais tranquila, beleza? Afinal, olha, todo maker precisa de espaço para suas ideias fluírem e não ficar ali preso em barreiras. Não é verdade, pessoal? E já que eu falei em maker, esse foi mais um vídeo da série Desafio Maker Powered by Petrobras. Continuem atentos aqui no canal. Olha, eu estou gostando de ver os comentários e mal posso esperar para saber quem vai ganhar essa temporada de robótica, hein? Você aí já começou? Está empenhado? Mas antes de irmos, olha só esses depoimentos.
e, devo dizer, muito bem-humorados que nós recebemos aqui nessa semana. Uau! Eu fico feliz de ter sido comparado com o Pelé. Se eu sou o Pelé do Arduino, eu devo isso a todo o estudo, a todo o treino que eu tive até aqui e também o apoio de vocês. E olha, a nossa missão aqui é de mostrar que com treino, estudando de forma simples e muito divertida, vocês podem fazer criações incríveis. A gente se vê no próximo vídeo do desafio. Obrigado pela participação, um forte abraço e até lá! Tchau, tchau!